Você já amou alguém de verdade e mesmo assim não conseguiu encontrar paz ao lado dessa pessoa? Não estou falando de um relacionamento ruim, de um amor que acabou, de uma situação sem saída. Estou falando de algo muito mais sutil e muito mais doloroso do que isso. Estou falando de estar ao lado de alguém que você ama e conviver com uma tensão constante que nenhum dos dois consegue nomear direito. Uma sensação de que a conversa nunca chega onde precisa chegar, de que existe sempre algo não dito entre vocês, de que mesmo nos momentos bons existe um barulho de fundo que não para. Relacionamentos são o lugar onde a gente mais espera encontrar paz e, com frequência, o lugar onde a gente menos encontra. E isso não significa que o amor é falso. Significa que o amor sozinho não é suficiente para produzir paz. Paz num relacionamento é uma construção. E toda construção precisa de fundação. Você não está sozinho nessa. E hoje existe uma palavra para isso. Fica comigo. Pensa em dois instrumentos musicais tentando tocar juntos sem nunca ter sido afinados. Cada um tem o seu som. Cada um, sozinho, pode ser bonito. Porém, quando tocam juntos sem afinação, o resultado é dissonância. Um ruído que incomoda, que cansa, que faz todo mundo ao redor querer que pare. E a solução não é fazer um dos instrumentos parar de tocar. A solução é afinar os dois a partir de uma referência comum. A paz num relacionamento funciona exatamente assim. Duas pessoas, cada uma com a sua história, a sua forma de se comunicar, os seus padrões de reação, os seus pontos cegos, quando tentam se ajustar somente uma à outra, sem uma referência maior, produzem dissonância. A afinação que um relacionamento precisa para produzir harmonia não vem de dentro do relacionamento, vem de fora, vem de Deus. Talvez você esteja pensando agora, mas já tentei isso, já orei pelo meu relacionamento, já pedi a Deus que interviesse, e a tensão continua. Talvez você esteja se perguntando se existe paz real para o tipo de dinâmica que você vive. Se o que está quebrado entre vocês tem conserto. Se Deus realmente se importa com os detalhes de como dois adultos se relacionam. Ele se importa. A palavra de Deus é mais específica sobre relacionamentos do que a maioria das pessoas imagina. E a tese de hoje é esta: a paz num relacionamento começa individualmente antes de se manifestar coletivamente. Você não pode dar o que não tem. E o caminho para a paz entre dois começa com a paz dentro de um. Antes de continuar, só um segundinho. Se inscreve no canal e deixa o like. É simples, rápido e ajuda essa palavra a chegar em mais casais e mais relacionamentos que precisam dessa mensagem. Obrigado. Quero te contar sobre um casal na Bíblia que enfrentou um nível de tensão no relacionamento que a maioria de nós nunca vai experimentar. Aquila e Priscila. Você talvez não conheça esse nome de imediato. Eles não são os personagens mais famosos da Escritura, porém são, sem dúvida, um dos casais mais notáveis. Eles aparecem pela primeira vez em Atos 18, quando Paulo os encontra em Corinto, recém-expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Perderam a casa, perderam o país, tiveram que recomeçar do zero numa cidade estranha. E mesmo nessa circunstância, eles estão juntos, trabalhando juntos, servindo juntos, abrindo a própria casa para a igreja se reunir. Não existe registro de conflito entre eles. Não existe um momento em que a pressão externa os dividiu. O que os manteve unidos não foi a ausência de dificuldade. Foi uma fundação comum que a dificuldade não conseguia destruir. A paz no relacionamento deles não nasceu das circunstâncias. Nasceu de uma orientação compartilhada. Os dois olhando para a mesma direção, os dois ancorados na mesma fé. Colossenses 3, 14 e 15 entrega o fundamento teológico do que Aquila e Priscila viviam na prática. Acima de tudo isto, porém, revestivos de amor,
que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Acima de tudo isto, Paulo acabou de listar qualidades: compaixão, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância, perdão. E então diz, acima de tudo isso, o amor. E dentro do amor, a paz de Cristo dominando, não visitando, dominando, sendo a força que governa o ambiente do relacionamento. E Provérbios 15:1 acrescenta uma das instruções mais práticas da Escritura sobre convivência. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra áspera faz subir a ira. A resposta branda, não o silêncio passivo, uma resposta que escolhe o tom, que decide, antes de abrir a boca, qual temperatura vai colocar no ambiente. Duas pessoas que praticam isso juntas criam um clima completamente diferente. E as que não praticam, mesmo com amor genuíno, produzem ciclos de conflito que se repetem até que alguém decida mudar a temperatura. Agora preciso falar sobre o que especificamente cria a falta de paz nos relacionamentos modernos, porque o diagnóstico precisa ser honesto para que o tratamento seja real. A primeira causa é a expectativa não verbalizada. Cada pessoa entra num relacionamento com um conjunto inteiro de expectativas, sobre como o amor deve ser demonstrado, sobre como os conflitos devem ser resolvidos, sobre qual é o papel de cada um, sobre o que é aceitável e o que não é. O problema é que a maioria dessas expectativas nunca foi dita em voz alta. Elas existem como verdades implícitas dentro de cada um. E quando a outra pessoa não cumpre uma expectativa que ela nem sabia que existia, o resultado é decepção. E a decepção acumulada se transforma em ressentimento, e o ressentimento acumulado se transforma em distância. Pensa numa conta bancária emocional. Cada ato de cuidado, cada palavra de reconhecimento, cada gesto de presença é um depósito. Cada expectativa não cumprida, cada palavra dita no tom errado, cada momento de indiferença é um saque. Relacionamentos que só sacam sem depositar ficam no negativo. E quando a conta está no negativo por tempo demais, a paz vai junto. A segunda causa é a comunicação reativa. A maioria dos conflitos dentro de um relacionamento não é sobre o que parece ser. A discussão sobre quem lavou a louça não é sobre louça. É sobre quem se sente invisível, sobrecarregado, não valorizado. E quando as duas pessoas estão respondendo ao que parece estar acontecendo, em vez de ao que está realmente acontecendo, o conflito nunca se resolve. Ele só muda de forma. Efésios 4:26 diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A instrução não é não sentir raiva, é não deixar a raiva virar pecado pela demora em resolver. O problema não é o conflito, é o conflito que fica por resolver, que vai para a cama, que acorda no dia seguinte, que acumula por semanas e meses, até que o peso seja grande demais. A terceira causa é a comparação com outros relacionamentos. As redes sociais criaram uma vitrine de relacionamentos que não existe na realidade. Casais que só aparecem felizes. Relacionamentos que parecem sem atrito. Momentos cuidadosamente selecionados que constroem uma ilusão de harmonia permanente. E você, que está vivendo o seu relacionamento real, com os seus conflitos reais, os seus momentos de tensão reais, começa a concluir que o que você tem é insuficiente, que outros têm algo que você não tem, que a paz que você busca é algo que existe para os outros, mas não para você. Isso é uma armadilha. E ela tem destruído relacionamentos que poderiam ter sido restaurados se as pessoas tivessem parado de comparar a vida interna delas com a fachada externa dos outros. Então, o que fazer de concreto para construir paz onde existe tensão? O primeiro movimento é orar um pelo outro. Não juntos necessariamente, mas individualmente.
Orar pelo seu cônjuge, pelo seu parceiro, pelo familiar com quem existe tensão, muda a forma como você o enxerga. Quando você leva alguém a Deus em oração, você está escolhendo o seu bem acima da sua razão. E essa escolha, repetida com consistência, vai amolecendo o que estava endurecido dentro de você. O segundo movimento é identificar e verbalizar uma expectativa por semana. Uma conversa simples, sem acusação, sem defensividade. Eu tenho esperado que acontecesse tal coisa, e quando não acontece eu me sinto de tal forma. Isso parece pequeno, e é. Porém, é exatamente nos pequenos movimentos de honestidade que a paz começa a ganhar terreno. O terceiro movimento é escolher deliberadamente o tom antes de responder. Não é suprimir o que você sente, é decidir como você vai expressar o que sente. A resposta branda que Provérbios descreve não é fraqueza, é a escolha mais poderosa que você pode fazer num momento de conflito. Porque muda o clima. E quando o clima muda, a conversa muda. E quando a conversa muda, o relacionamento muda. A paz que você quer no seu relacionamento é possível, não perfeita, possível. Não ausência de conflito, presença de amor que sabe como atravessar o conflito sem destruir o vínculo. E ela começa agora, nessa oração. Fecha os olhos, respira fundo, coloca as mãos abertas sobre o colo, como gesto de quem está pronto para receber e para soltar ao mesmo tempo. Traz para a mente a pessoa com quem você quer paz, o rosto dela, a história de vocês, o que você ama nela e o que tem sido difícil. Deixa tudo isso estar presente e agora entrega. Pai amado, estamos diante de Ti, com os nossos relacionamentos nas mãos, com as tensões que acumularam, com as conversas que ainda não aconteceram, com as feridas que ainda não cicatrizaram, com o amor que existe e que às vezes não sabe como se expressar sem machucar. Agradecemos porque Tu és o Deus que criou o relacionamento, que colocaste dentro de cada um de nós a necessidade de ser amado e a capacidade de amar, que vês cada detalhe do que está acontecendo entre nós e as pessoas que colocaste em nossas vidas, e que te importas com esses detalhes, com as conversas difíceis, com os silêncios pesados, com as tentativas que não funcionaram. Confessamos que muitas vezes trouxemos para os nossos relacionamentos o que não deveria ter vindo. O cansaço de outros dias, as feridas de outras histórias, as expectativas que nunca dissemos em voz alta, a reatividade que responde antes de ouvir, e o orgulho que prefere estar certo a estar em paz. Pedimos que Tu tragas paz, que a paz de Cristo domine nos nossos corações, e através dos nossos corações, nos ambientes dos nossos relacionamentos. Que nos dês palavras brandas quando a tendência for responder com dureza. Que nos dês disposição para ouvir quando a tendência for falar. Que nos dês humildade para pedir desculpa e graça para perdoar. E que nos dês olhos para enxergar a pessoa ao nosso lado como Tu a enxergas, com toda a história dela, com todas as limitações dela, com todo o amor que Tu tens por ela. Declaramos que os nossos relacionamentos estão nas Tuas mãos, que o que parece impossível de restaurar está dentro do Teu poder, e que a paz que pedimos não é uma paz fabricada, é a paz de Cristo, real, profunda e durável. Que ela domine, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva nos comentários: Deus traz paz e restauração no meu relacionamento. Deixa essa declaração registrada, porque pode ser exatamente a palavra que alguém que está no limite do seu relacionamento precisa ler hoje. Se inscreve no canal se ainda não fez, deixa o like e compartilha com alguém que você sabe que está passando por tensão num relacionamento agora. Às vezes, a mensagem certa chega na hora certa e muda tudo. Tem algo especial esperando por você no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe os seus relacionamentos.
Que Ele afine os instrumentos e produza harmonia onde havia dissonância. Até o próximo momento juntos.